Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. E havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos e inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados, firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra. Aqueça agora o coração de cada um de nós para compreendermos as maravilhas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos acompanharam neste mês de abril a missão da Artemis II, através de fotos, vídeos, diversas outras informações na mídia, tanto na TV aberta como também através das redes sociais. E vocês viram, por exemplo, a animação, a empolgação dos 4 astronautas. Eu anotei o nome deles aqui para nós considerarmos esses nomes. Wade Wiseman, Victor Glove, Christina Koch e Jeremias Hansen. Esses 4 tripulantes daquela nave, a nave Orion, foram com a missão de investigar o lado oculto da Lua. E eles reforçaram na própria vida uma espécie de efeito reconhecido pela psicologia mundial. Overview Effect, ou efeito geral, que é causado na vida de quem tem um grande impacto visual, e esse impacto visual muda toda a sua perspectiva cognitiva, intelectual, emocional. Ele encara uma realidade que, de um certo modo, ele sempre soube que estava ali, mas agora, tendo esta visão diferenciada, ou privilegiada, aquilo promove nele um impacto muito profundo, e ele passa a enxergar a si mesmo, enxergar a vida, enxergar o cosmos, enxergar a Terra de um modo singular. Então, todos que estudam psicologia aqui sabem que isto é um efeito estudado, profundamente estudado e reconhecido. E, geralmente, os astronautas são alvos deste efeito. Eles entraram naquela órbita lunar e foram e alcançaram um feito que há 50 anos a humanidade não alcançava, e eles foram invadidos por aquela realidade de um mundo, entre aspas, novo para eles. Eles viram a Terra bem à distância, e aquilo causou um impacto enorme. Eles viram também, contemplaram um lado da Lua que ninguém outrora contemplara, e aquilo também mudou a perspectiva deles. Eu anotei aqui para vocês algumas observações deste efeito de visão geral. Por exemplo, a Christina Koch, a mulher entre eles, disse assim: não se vê fronteiras, olhando para a Terra, não se vê fronteiras, não vê linhas religiosas, não se enxerga divisões políticas. Tudo o que você vê é a Terra. É um ponto, e vê o que somos, e vê também que somos muito parecidos do que diferentes. Planeta Terra, vocês são uma tripulação num universo de nada. Como isso
deu a ela uma perspectiva que, vocês perceberam aqui na citação, adentrou em dinâmicas sociais, espirituais, políticas. Como que pode isso? O simples enxergar a terra à distância, aquele ponto, como ela mesma considerou, no meio do nada. Mas eu anotei também a expressão do Victor Glover. Ele descreveu visões que ele tornou a olhar 2 vezes e ele percebeu essas visões como quase irreais. Ele percebeu um eclipse da terra refletido no lado escuro da lua. E ele expressou uma gratidão enorme, uma gratidão que quase não cabia em si. Mas eu quero destacar o que ele disse. Veja o que ele disse. Momentos antes da nave Orion passar pelo lado oculto da lua, o que causaria 40 minutos, todos acompanharam, de profundo silêncio, total, sem sinal de rádio nenhum, ele enviou uma mensagem focada no que ele chamou de o maior mistério da Terra. E as aspas são dele. O maior mistério da Terra. Olha o que ele escreveu. Enquanto continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, eu gostaria de lembrá-los de um dos mistérios mais importantes da Terra, o amor. Mas não qualquer amor, o amor de Cristo. Esse é o mistério sobremodo excelente. Esse é o maior mandamento que Cristo nos deu, de amar a Deus com tudo o que nós somos. E o segundo, semelhante a este, é amar o seu próximo como a nós mesmos. E em suas palavras, novamente repito, quando eu leio a Bíblia, quando folheio as páginas da minha Bíblia, eu vejo todas as coisas incríveis que foram feitas para nós. E eu percebo que estou em uma espaçonave chamada Terra. É simplesmente uma espaçonave. Essa espaçonave foi criada para nos dar um lugar para viver no cosmos. O que os psicólogos afirmaram? Eles foram tocados por este efeito de visão geral, overview effect. Eles tiveram uma noção do esplendor, eles tiveram uma noção de transcendência, eles foram invadidos por esta realidade de algo superior. E o Glover, especialmente, eu estou destacando aqui ele mais do que os outros, ele é professor de uma escola bíblica dominical na sua cidade. Ele frequenta todos os domingos. E mesmo assim levou a sua Bíblia, essa foi a segunda vez que ele leva a Bíblia para o espaço, ele fez questão de testemunhar a sua fé no espaço, além fronteira. Não apenas no seu país, não apenas dando aula na escola dominical a cada domingo, mas também fora daquilo que nós poderíamos imaginar. E quando eu me deparei com essas realidades e citações, são muitas citações, eu não quero tomar muito tempo aqui nesta introdução, mas quando eu me deparei com essa situação, eu fiquei pensando, sinceramente, por que outros terráqueos, por assim dizer, não somos atingidos por um efeito desses? E a resposta é simples. Nós nos acostumamos com a terra. Nós pisamos na terra todos os dias. Nós pisamos a terra ao irmos ao trabalho e voltarmos do trabalho, ao irmos a um hospital e retornarmos do hospital. Nós pisamos na terra ao nos dirigirmos à casa dos nossos pais, ao fazer uma viagem. Isso tudo se torna comum, familiar demais, rotineiro demais. Então isso não nos encanta. Nós vamos passando numa determinada rua, há passarinhos cantando, mas esse efeito de visão geral não impacta a nós. Esses dias eu vi um tucano passando ali pela minha casa, um tucano, de uma árvore para outra. Eu olhei, fiquei admirado, mas logo enterrei os meus olhos ali na tela do smartphone e esqueci o tucano. E o tucano foi para lá. Porque nós não somos mais impactados por esta realidade do Salmo 19, versículo 1, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nos tornamos letárgicos, nos tornamos anestesiados, não enxergamos as belezas do Pantanal da mesma forma, as belezas da Chapada do mesmo jeito. Esses dias eu entrei numa determinada rua, aqui da cidade mesmo,
e quando, mais ou menos ali para o lado do Planalto, e quando eu desci uma determinada ladeira, e quando eu subi, eu dei de cara com um conjunto de montanhas, e eu me vi naquela cena linda, que há muito eu não enxergava, que há muito eu não via, e eu tive um sentimento. O sentimento que eu tive foi estranho, depois eu mesmo me coloquei em juízo diante desse sentimento, porque eu pensei assim, parece a Europa. Que coisa linda! Mas em 30 segundos, ou menos até, eu disse, mas são as montanhas do Manso ou Chapada, daquela região toda. Está pertinho de mim. Está a 60 quilômetros, alguns pontos, 40 quilômetros de nós. E nós nunca paramos para olhar aquela cadeia de montanhas que parece a Europa. E eu mudei a perspectiva, eu voltei daquela região dizendo, a Europa parece com a Chapada. É lindo demais. Mas por que não acontece esse efeito em nós? Porque nós nos acostumamos. E ao pensar nisso, eu imaginei que deve existir, e talvez você tenha experimentado isso em alguns momentos da sua vida, um overview effect ou um efeito de visão geral espiritual. Quando nós olhamos as páginas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós enxergamos Jesus pisando na terra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Nós enxergamos Jesus curando os olhos dos cegos, realizando prodígios e milagres, mas nós o encontramos também entrando e saindo de festas, pisando nas estradas empoeiradas de Nazaré, Cafarnaum, região da Judéia. Nós o encontramos ali e somos afetados num primeiro momento por aquela imagem de Jesus comendo peixe, tomando vinho com seus discípulos, comendo pão, realizando também coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Mas de repente, nas cercanias de Betânia, uma cidadezinha aproximadamente do tamanho de Chapada dos Guimarães, quem sabe um pouco menor, nós lemos o relato nos evangelhos e em Atos, ele subindo, ascendendo aos céus, o nosso Senhor. E Atos registra que todos os galileus estavam olhando para o alto. E de repente ouviram a voz de um anjo que apareceu e disse, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este Jesus que vocês estão vindo subir, descerá da mesma forma que subiu. Isso impactou o coração dos discípulos. Isso abriu a mente e o coração dos discípulos para uma dimensão espiritual, de enchimento, de provisão, de comunhão com o Espírito Santo. Mas logo depois, 30 anos depois, alguém precisou escrever àqueles crentes galileus. Alguém precisou escrever aos hebreus, 60 anos depois, para ser exato. Porque eles estavam se desviando, eles estavam se afastando, eles estavam abandonando aquela visão do Cristo que ascendeu aos céus e prometera voltar. E o autor aos Hebreus precisou dizer, nós não somos daqueles que voltam atrás para a perdição da alma. Nós estamos contados entre aqueles que vão adiante para a conservação dos resultados. Porque Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, naqueles que desistem. Mas aqui está um grupo, aqui está um ajuntamento formado de pessoas que são afetadas pela visão do Cristo glorificado. Ele subiu, mas Ele descerá para buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós pisamos muitas vezes, entre aspas, nos textos que lemos. E agora Paulo fala de um Cristo cósmico. Fala de um Cristo para além das estrelas. Fala de um Cristo para além, muito além do lado oculto da lua. Mas ele fala de tal modo, para explicar, para exemplificar, era como se esse lado do Cristo estivesse oculto. E nós estivéssemos distantes desse jeito de Jesus sobrenatural, desse pleno Deus, como a Bíblia diz. E nós precisamos voltar para o texto e permitirmos ser afetados, permitirmos ser alvos deste efeito de visão geral de Jesus,
Visão geral significa que nós o enxergamos agora completamente. Nós o enxergamos do jeito que Ele é. É esse olhar para Jesus. E eu quero ver isso com vocês em 3 perspectivas, pelo menos. A primeira delas é, se salvação é o que você precisa, é para Jesus que você deve olhar. Olhe para Jesus. Olhe os versos 13 e 14, novamente. Jesus nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Veja que nesses 2 versículos, nós temos 4 informações importantes para alimentar a nossa alma e gerar esse efeito. A primeira delas, Ele nos libertou, versículo 13. Ele nos libertou. Libertar significa que nós estávamos aprisionados. Libertar significa que nós estávamos num limbo espiritual, num vazio espiritual. Libertar significa, nas palavras de Agostinho, bispo da cidade de Hipona, que nós estávamos inquietos, profundamente inquietos. E Ele foi lá e nos libertou do domínio das trevas. Isso significa que nós fomos libertos do perigo. Isso significa que havia um supremo espiritual, negativo, maligno, com suas garras sobre nós, sobre os nossos e as nossas futuras gerações. E vem o Senhor Jesus e diz, sai daí, Ele é meu. Você pertence a Jesus se nasceu de novo. Você foi liberto. Ande por aí como quem foi liberto, porque essa é a verdade do Evangelho. Em segundo lugar, Ele nos transportou. Olha o que o texto diz, Ele nos libertou e Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Ele mostra que esse mundo não é neutro. Há um império que compete com o reino. E essa competição não é de igual para igual. Como os maniqueístas do 4º século ensinavam. Essa competição é, o Senhor é o Todo-Poderoso e o diabo está sob os seus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é uma competição que para você e para mim traz muitos problemas. Mas olha o que a Bíblia diz. Ele nos transportou do império das trevas, da maldade, para o império, para o reino, melhor dizendo, da luz. Paulo utiliza uma linguagem dos generais que venciam determinada população e transportava toda essa população para o domínio daquele novo império. Mas ele transportava quem? Os vencidos. Vem o general e venceu a batalha. Transportava os vencidos, os derrotados, para o seu império. Isso aconteceu nos exílios, na Babilônia, por exemplo, e aconteceu em outros contextos. Paulo utiliza essa imagem, só que ele transforma essa imagem numa realidade muito poderosa. Ele ensina como se nós estivéssemos num império, numa fortaleza da maldade, vivendo para nós mesmos, vivendo egoisticamente, vivendo sem rumo neste mundo. Então ele nos transporta, mas como ele nos libertou primeiro, ele nos transporta os vencidos. Ele transporta os vencedores, os mais do que vencedores, para uma nova realidade. Eu sou do Acre, irmãos, e no Acre, e Rio Branco especialmente, a capital, todo ano tem cheia do Rio Acre. Todo ano tem enchente. Desde criança, nós nos acostumamos a essa realidade. Nós sabíamos que por volta ali de janeiro e fevereiro, o Rio Acre enche, pegando lá também do Peru e da Bolívia. Isso chega tudo em Rio Branco e o rio sobe astronomicamente, desproporcionalmente. E invade muitos bairros. Só que o governo já sabe quais são os bairros que sofrem mais. Então ele fez um estudo e pegou esses bairros que sofrem mais, contou a população e transportou essa população daquele alagamento, daquelas áreas de enchente, transportou para um bairro que ele chamou de cidade. Era uma cidade. Todos os que moravam nos bairros atingidos, ele transportou. E aquele bairro, aquela cidade, ela virou um dos piores lugares para se morar em Rio Branco. Muita violência, o crime organizado tomando conta. Mas você diz, mas não foi uma coisa boa? Muitos moradores disseram, nós tínhamos menos problemas com as enchentes anuais do que com a enxurrada de crime organizado que nos infesta agora. Mas o que aconteceu? E que esse texto vai deixar claro que precisa acontecer.
Aquele governo transportou as pessoas, mas virou as costas, não tinha governo ali. O que Jesus está dizendo para nós aqui através do apóstolo Paulo é que o transporte que ele fez espiritual, ele está falando de coisas espirituais, ele transportou todos nós para do império das trevas, do lugar de enchente, de imoralidade, de tudo que não presta, ele nos transportou e nos colocou no seu reino maravilhoso de luz, no qual Ele é o governador, Ele é o soberano, Ele é o Rei dos Reis. Nós ficamos no lugar e habitamos no lugar espiritual hoje, exatamente hoje, que há um Rei no trono e o nome dele é Jesus Cristo. Ele está no trono. Nós estamos ali livres da enchente, mas guardados pela pessoa e pela obra de Cristo. Ele nos transportou, Ele nos redimiu. Essa palavra é um quarto efeito, ela está também conectada à primeira de libertação. O que é redimir? Redimir significa, no verso 14, pagar o preço de um escravo. É uma palavra do mercado de escravos da época. O Paulo está dizendo que Jesus foi lá e disse quanto custa, quanto custa, quanto custa. E coloca preço. E ele pagou com seu próprio sangue. Nós fomos comprados com sangue inocente. O sangue precioso de Jesus nos comprou na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito, no sacrifício vicário, substitutivo. Vicário é substitutivo. No sacrifício substitutivo, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por você e por mim e nos redimiu. E, portanto, a consequência natural está no verso 14, na parte final, Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. A palavra perdão aqui significa cancelar a dívida. Ela tem várias nuances, essa palavra na Bíblia. Mas ela significa aqui no contexto, liberar, cancelar a dívida. Quando Ele olhou para você e para mim, a nossa dívida era impagável. Nós não conseguiríamos pagar de forma alguma. Mas cada gota de Jesus, cada gota do sangue precioso de Jesus, foi caindo na terra e anunciando perdão, 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 perdão. Você está perdoado, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou perdoado. Então, se é de salvação que você precisa, Paulo está ensinando, é para Jesus que você deve olhar. Porque Ele nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos redimiu e Ele nos perdoou. Mas Ele vai além e diz, se é de Deus que você precisa, é para Jesus que você deve olhar. Essa verdade está expressa em 3 versículos, 15, 16 e 17. Volte os seus olhos para os versos 15, 16 e 17. Diz assim, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele, isto é, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo. Paulo já referendou isso no versículo 9 do capítulo 2. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 2. Pois nele, isto é, em Jesus, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude já engloba tudo. Mas Paulo faz questão de afirmar isso redundantemente. Paulo diz, toda a plenitude de Deus está em Jesus. Ele é Deus, irmãos. É como Hebreus capítulo 1, a partir do versículo de 1 a 3, melhor dizendo, nos diz, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, nos fala. Antigamente Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos fala através do Filho. Nos fala através do Filho, o qual, isto é, o Filho, é o esplendor da sua glória e a expressão exata do ser de Deus. Se é de Deus que você precisa, querido amigo, querida amiga, nesta manhã, se é de Deus que você precisa, olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para Ele. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é Deus. Olha quantas afirmações bonitas. Ele é o primogênito.
Isso não significa, como as seitas gnósticas da época, que Jesus foi a primeira obra que Deus criou. Não é nesse sentido. Primogênito aqui significa o maior, o superior, o mais importante. Significa o pré-eminente. Aliás, a nossa fé, muitas vezes, ela está mais para proeminência do que para pré-eminência. Isso aqui é muito importante ficar claro. O que é proeminência? É você destacar alguém. Por exemplo, você gosta de um jogador de futebol. Ele é proeminente em relação aos demais. Você gosta de futebol, isso é bacana. Você gosta do time que aquele jogador joga, isso é maravilhoso. Você gosta de assistir um bom futebol, mesmo através dos pés de outros jogadores. Mas tem um que você admira mais. Esse é o proeminente. Jesus não é um que você admira mais, dentre tantos outros. Jesus é o único. Ele não é proeminente, ele é pré-eminente. Pré-eminente é superior, é acima, é singular, é ímpar. Jesus é isso para você? É uma pergunta, mas não responda. Mas Jesus, responda só no seu coração. Ele é proeminente ou é pré-eminente? Paulo está dizendo da pré-eminência de Cristo. Ele é o supremo Senhor, o absoluto. Olha o que o verso 17 nos diz. Olha o que o verso 17 diz. Jesus, o Cristo, existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quem olha para Jesus, enxerga o Criador de todas as coisas. É por isso que eu creio nesse efeito de visão geral espiritual. Se você treinar sua mente para ver Jesus não apenas como o de Nazaré, Jesus de Nazaré, mas enxergar Jesus com preeminência, como Criador de todas as coisas, até num ninho de passarinho, você vai encontrar o dedo maravilhoso do Messias, o dedo maravilhoso de Cristo Jesus. Finalmente, terceira observação que eu quero fazer com vocês, é se de sentido para viver que você precisa, é para Jesus que você deve olhar. A partir do versículo 18 que nós leremos na sequência. Aqui Paulo está combatendo veementemente aquela seita judaica, cristã, grega, filosófica, chamada gnosticismo primitivo. Eles acreditavam que a matéria é ruim, que o corpo é mau, o corpo é uma prisão da alma. E o maior anseio daqueles homens era ser libertos desta prisão que é o corpo. Jesus vem e se faz corpo. Isso deu um nó na cabeça deles. Como é que Jesus pode se fazer corpo, se o corpo é mau, se a matéria é ruim? E Paulo vai explicar isso, dizendo que não, que o corpo não é mau, o corpo entrou numa ideia, numa realidade de depravação por causa da queda, por causa do pecado. Mas em Jesus o corpo está sendo restaurado. Você pode servir a Deus com o seu corpo hoje. O seu corpo pode ser instrumento da justiça, de acordo com Paulo. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, que você pertence a Deus de modo absoluto, que mesmo na morte o seu corpo não permanecerá para sempre na sepultura, porque nós cremos na ressurreição do corpo. Esse é ensino doutrinário cristão, é ensino fundamental. Nós cremos na ressurreição do corpo. O nosso corpo não é mau em si. O nosso corpo é um instrumento, uma ferramenta. Através do corpo, os médicos curam muitas feridas, muitas chagas e muitas doenças. Através do corpo, o magistrado pode dar boas sentenças. Através do corpo, o advogado pode fazer uma boa defesa. Através do corpo, o professor se desdobra e pode dar uma aula excelente. Através do corpo, o pregador pode anunciar a mensagem. O corpo foi afetado, mas Jesus está redimindo o corpo também. O seu, o nosso, de todos os cristãos. Então Paulo diz, olhem para essa realidade e vejam três coisas. Primeiro, o compromisso de Jesus foi total. Verso 18. E também ele, Jesus, é a cabeça do corpo, agora falando da igreja, espiritualmente. O corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar, para quem tudo tenha preeminência, que eu falei com vocês há pouco, para quem tudo tenha primazia. Primazia é sinônimo de preeminência. Em tudo, em tudo. Atenção, adolescentes que estão se preparando para o Enem.
Até do Enem, Cristo é o Senhor. Quando ele diz em tudo, é absolutamente em tudo. Atenção, irmãos e irmãs casados. Cristo tem preeminência no seu casamento. Ele é o cabeça do seu marido. Atenção, pais. Cristo tem preeminência sobre os seus filhos. Você não pode provocar a ira aos seus filhos. Atenção, filhos. Cristo tem preeminência sobre os seus pais e sobre a sua vida. Você tem que obedecê-los como ao Senhor. Atenção, igreja. Cristo é o dono, Ele é o Senhor da igreja. Em tudo Ele tem a primazia. Porque foi da vontade de Deus, nos diz o verso 19, que nele morasse, nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Como eu disse antes, plenitude já engloba tudo. Mas Paulo faz uma redundância intencional para dizer que não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir. O escritor Abraham Kuyper disse que através da igreja, o Senhor Jesus está reivindicando cada centímetro do mundo todo e do cosmos inteiro. O que aquele professor de escola bíblica viu, e o efeito nele foi mais poderoso, porque ele não viu apenas coisas materiais, realidades psicológicas, mas ele viu o amor de Deus sustentando a terra. O que ele viu é que esse cosmos, esse universo extraordinário, tem um dono. Nós somos um barco, uma tripulação, mas tem um dono. Ele foi um dos que chamou a terra de uma embarcação. Mas ele foi o que disse que essa embarcação tem um timoneiro, tem um capitão, o nome dele é o Cristo de Deus. E é o que o texto dessa manhã está nos ensinando. Ele também teve uma entrega total, os versos 20 e 21 estão apontando isso para nós. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más. O que o texto está dizendo é assim, que você olhou para essa mensagem, no passado, tá? Você olhou para essa mensagem e olhou para os seus prazeres. E você diz, não, eu fico com os prazeres. Que você olhou para essa realidade toda e viu o lado oculto, entre aspas, da obra de Cristo, do poder de Cristo, e você diz, não, eu fico com aquilo que é visível, com aquilo que eu posso enxergar, pelo menos eu estou enxergando algo. Mas ele está nos mostrando aqui uma entrega total, uma entrega plena, sem reservas, um compromisso total de Cristo, uma entrega total de Cristo. Mas ele faz uma reviravolta no versículo 22, no 23 também. Ele fala que a nossa entrega agora, uma vez que ele tem um compromisso total com a gente, uma entrega total com a gente, a nossa entrega também deve ser total. Olha o que ele nos diz aí nos versos 22 e 23. Agora mesmo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Palavras poderosas. Santos separados. Ele nos separou para um propósito específico. Inculpáveis significa que, do ponto de vista espiritual, agora, o mundo todo, o universo todo, os principados e potestades olham para uma vida com V minúsculo, uma vida pequenininha aqui, olha e vê um selo gigante. Nesse selo está justificado, que significa perdoado. E vê nesse selo uma mancha. Não é uma mancha de qualquer outra coisa. É uma mancha brilhante. Que mancha brilhante é essa? O universo criado sabe. Os principados e potestades também sabem. Os governos espirituais também alcançam essa realidade. Eles olham, temem e tremem, porque aquela mancha é a mancha do sangue do Cordeiro. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não nos umbrais das portas mais,
Mas na sua vida há um selo, nos diz Paulo em outra carta, a carta aos Efésios. Nós somos selados com o selo da nova aliança, com o selo do Espírito. Todo o mundo olha para um nascido de novo e enxerga a mancha brilhante do sangue de Cristo e diz: com ele eu não posso mexer, com ela eu não posso mexer. E enxergue também essa mancha hoje sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Olhe no espelho da graça, olhe no espelho da palavra e enxergue essa mancha. Ela vai curar você, ela vai te santificar, ela vai te dar poder espiritual. Que a sua entrega precisa ser total. Ele conclui o verso 23 com uma palavra que parece uma insegurança, mas na verdade não é, eu vou explicar para vocês. Ele diz assim: se é que permaneceis na fé. Se você permanecer na fé, isso vai acontecer. Se é que você que vós permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Parece uma nota de insegurança no final, mas não é. O que ele está dizendo é que você tem que se exercitar nesse olhar para Jesus constantemente, e isso é uma conclusiva, não é uma condicional. Isso vai gerando em você esse overview effect espiritual. Vai abrindo os olhos do seu coração. É o que Paulo diz aos Efésios. Paulo orou para que os Efésios tivessem os olhos do coração abertos. Se a gente vem para o culto e a gente apenas enxerga essa dimensão humana de Jesus, isso vai ter um efeito na nossa vida. Mas se a gente participa na vida e enxerga Cristo como Ele é, olhando para Jesus em toda essa amplitude, isso vai ter um efeito duradouro na sua vida. E você vai ser fundado, firmado na fé e não vai se distanciar da fé. Eu concluo com uma história que eu lembrei enquanto eu preparava essa mensagem, do meu professor de teologia bíblica do Novo Testamento, em 1994, no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, Seminário Batista. Ele contou uma história, essa história veio muito forte na minha mente, para resumir o capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Ouça com atenção a história. Um menino era exímio artesão, aprendeu a arte com seu pai e ele confeccionava miniaturas de embarcações. E ele fez um barco, mais ou menos desse tamanho aqui, de 40 a 45 centímetros, que era o seu xodó. Ele amava aquele barco. Mas ele fez um barco navegável, não apenas de ornamento, mas ele também brincava no lago próximo à sua casa e depois num lago mais distante da sua casa. Amarrado a uma linha, ele ficava à distância brincando com aquele barco. Era um barco que ele amava muito, muito. Mas um dia ele foi mais distante, um dia ele foi mais longe e foi na praia que ficava razoavelmente próximo à sua casa, esticou a linha, colocou o barco na água e o barco foi, mas veio um vendaval fortíssimo, aquela linha se rompeu e o barco sumiu de sua vista. Ele nunca desistiu de procurar o barco. Ele foi por todos os lugares procurando o barco, até encontrá-lo numa loja, exposto, à venda. Mas estava ali o barco bonito no meio de várias quinquilharias, de várias coisas feias, cercado por aquelas coisas horríveis. Ele pediu ao dono da loja o barco. Esse barco pertence a mim. Dê-me o barco, por favor, pertence a mim. E o dono insistiu, não pertence a você. Ele pertence a mim agora. Mas você pode comprá-lo. Era muito caro o valor. O valor era muito alto. Mas aquele menino foi se desfazendo de várias outras coisas, de várias outras realidades, até que ele juntou aquele grande recurso, aquela grande soma, chegou ao dono daquela loja e deu em resgate. Ele redimiu aquele barco para si. A história do professor do seminário termina com o menino abraçando aquele barquinho, acalentando aquela reconquista e dizendo para o barco, ou antes dizendo para si mesmo, agora barco, você pertence a mim
por 2 direitos. Primeiro, o direito de criação. Eu te criei. Fiz com as próprias mãos. Mas depois, por direito de redenção, eu te comprei de volta. Eu te redimi. Você é meu. Esse é o resumo do que Paulo quis nos ensinar nesses 10 versículos da carta aos Colossenses capítulo 1. Tudo o que ele explicou sobre a grandeza de Jesus, sobre a preeminência de Jesus, sobre a primazia de Jesus, sobre o poder de Jesus, a glória, a beleza de Jesus, foi para relembrar a você e a mim que Ele nos embala hoje no seu colo de graça e de amor e nos diz ao coração: você é meu porque eu te criei, filho, mas você é meu também porque eu te redimi. Eu te alcancei. A deficiência dessa história é que o Senhor não estava brincando com o barco, chamado Júnior, chamado Zé Carlos, chamado Meila, chamado Tiago. Mas o barco estava brincando com Deus e se rompeu, e se distanciou por si só. E foi para muito longe, mas sentiu saudade. E como quem clamasse, o barco disse: Senhor, salva-me, hosana. Hosana. E o Senhor veio dos céus, habitou entre nós, se fez carne, morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao 3º dia segundo as mesmas Escrituras, subiu aos céus e da mesma maneira como subiu, voltará para nos buscar e nos ter novamente no seu colo eterno, dizendo para você e para mim: você se perdeu, você se rompeu da minha presença, foi para bem longe, as tempestades te levaram para longe, mas agora eu te digo, você pertence a mim por direito de criação, eu te criei a minha imagem e semelhança, e você pertence a mim por direito de redenção, eu te comprei com o precioso sangue de Jesus.